Certo, pessoal? Então, sejam todos muito bem-vindos aqui para nosso segundo encontro síncrono da aula de matemática da turma 30 do curso técnico em informática. Tá bem? Vou iniciar aqui a apresentação, a nossa segunda parte da revisão sobre matemática financeira. Sim. Sim? Tudo certinho. Uhum. Então tá, na terça-feira da semana passada, a gente falou sobre capitalização simples, né? Que o valor do capital, ele não se altera, os juros, eles são calculados a partir do valor principal, né? Daí a gente falou um pouco dos conceitos de capital, juro, prazo, taxas de juros e montante. Aí temos dois processos de formação de juros, a capitalização simples e a capitalização composta. Aí eu terminei aquela aula de terça-feira com esse exemplo aqui sobre um capital de R$800 e juros de 5% durante 3 meses, 5% ao mês por 3 meses. E aí a gente notou a diferença, montando essa tabela, a gente conseguiu analisar aqui a diferença no montante. Se os juros são simples, o que vai acontecer com eles? É sempre o valor, ele não se altera. Então aqui nós temos juros no primeiro mês de R$40, no segundo mês de R$40 e no terceiro mês de R$40. A gente falou um pouco de porcentagem, né? Como calcular 5% de 800, certo? Então, 5 vezes 800 dividido por 100, chegamos nos R$40. E vocês observem nessa coluna aqui do juro do mês, que esse valor é sempre 40. Então, o montante, ele é simples da gente calcular, porque é os 40 vezes o 3. Então, a gente tinha aqui o juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? Só que quando a gente vem para o regime de juro composto, o que está acontecendo aqui nessa capitalização composta? O primeiro mês, o meu juro, ok, é os R$40, 5% de 800. Só que na capitalização composta, o que eu percebo é que o juro do mês anterior, ele é incorporado à dívida. Então, para o mês seguinte, o juro ele é calculado sobre a soma do juro com o capital acumulado. Então, no primeiro mês, eu tenho R$40 de juro, que é o mesmo que eu teria na capitalização simples. Porém, o juro do segundo mês, ele é calculado a partir do montante do mês anterior. Então, seria 5% dos 840. E é aqui que a gente começa a falar de juros sobre juros, porque a gente começa a calcular uma porcentagem daquele capital que foi alterado, porque o juro do mês anterior foi incorporado ao valor principal, ou seja, o capital, tá? E aí a gente consegue observar que na capitalização composta, o montante ele é um valor maior, né? Porque aí se eu estou calculando juros sobre juros, esse valor ele vai aumentando. Então, o que aconteceu aqui? No segundo mês, em vez de ser R$40, já foi 42, porque foi 5% de 840. E no terceiro mês, eu calculei 5% de 882, que é 44,10. No final, tivemos um montante de 926,10. Tá? Esse exemplo eu trouxe no finalzinho daquela aula lá, na terça passada. Só que a questão aqui, o que a gente precisa é de uma lei que resolva os problemas, porque aqui eu tenho 3 meses, ok, eu montar uma tabela e fazer as contas, mas se eu não tiver uma fórmula para calcular o montante, fica muito trabalhoso eu colocar tudo numa tabela sempre, toda vez. Né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, trouxe aqui um exemplo, tá? Para a gente conversar de juros compostos. Tá? Uma pessoa aplica R$3.000 a juros compostos de 3% ao mês, pelo prazo de 2 meses. Qual será o montante produzido nesse período? Aqui também fica simples, porque esse exemplo aqui é um exemplo de 2 meses, né? Então, passando o primeiro mês, o montante será... Então, eu até vou abrir uma caixa aqui. Vocês estão conseguindo ver, visualizar? Se eu abrir uma caixa de texto aqui? Sim. Tá. Sim. Então, por exemplo, aqui. Da onde que saiu esse 3.090? Isso aqui, esse primeiro mês, ele não tem diferença nenhuma do juro simples. Porque o que é feito aqui? Não consigo inserir.
Ah, eu não consigo inserir uma caixa dentro da outra. Vou colocar. Coloca no Python. Copia e cola. Não, agora aqui eu consigo. Agora eu coloquei pro lado. Insiro aqui a caixa de texto. Então, aqui o que eu tenho? No primeiro mês, no mês 1, vou colocar aqui. Como é que foi feito isso daqui, ó? Primeiro mês, se eu tenho 3 mil é o capital, né? Vocês concordam comigo que esse primeiro mês eu vou calcular a capital vezes a taxa vezes o tempo e nada se altera? Eu posso continuar usando o meu capital vezes a taxa vezes o tempo. Só que o que vai acontecer? No segundo mês, o meu capital não vai ser essa informação que está no enunciado. Já vai ser o montante do mês 1. Vocês conseguem entender? Sim. Exato. Sim. Afirmativo. Afirmativo. Então, no mês 1, o que eu vou ter? %, de 3 mil, que é 90, certo? Por isso que o montante, que eu vou colocar vermelho, porque esses zeros ali do 3 mil com esses do 100, a gente elimina. Opa, tem um zero a mais aqui. Não, tá certo. O que é 3%, né? Então, 3% de 3 mil, 90, certo? E aí, a gente tem, na matemática financeira, esse fator de aumento, porque é uma vez o capital do 30%. Isso aqui não altera, isso aqui também vai dar os... Por que é 1,03? Porque ele está somando o capital de 3 mil junto. E aí já chega nesse valor de 3.090, tá? Então, o juro, na verdade, do primeiro mês é 90. Vocês estão observando? Então, vou colocar aqui. Juro, mês 1. Certo? Então, isso aqui é a mesma coisa. E aí, aqui, o que a gente tem? Professora, então a fórmula é montante igual aos juros vezes o capital. Na verdade, tem esse fator de aumento, que é 1 mais a taxa no tempo. Eu vou colocar agora aqui para vocês. Resumidamente, né? Tu quer já encurtar a conversa, tá? Então, olha só o que eu trouxe. Aí coloquei na tabela aqui, só para vocês entenderem a lógica, porque vocês estão numa prova, num concurso, numa questão lá, e vocês não lembram da fórmula do juro composto. Mas no problema está dizendo que o juro é composto. E aí, se tem um período de 2, 3, 5, 10, vocês conseguem, sabendo que o juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo, vocês conseguem fazer mês a mês. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Se vocês não têm uma fórmula em mente, entendeu? Se vocês não têm a fórmula, o que vocês podem fazer? Olhem aqui. Então, aqui está a aplicação da fórmula, tá? O fator de aumento vezes esse capital. Por que daqui eu não posso tirar uma fórmula? Não sei quem é que me perguntou. Essa é a fórmula? Não, essa não é a fórmula. Porque esse valor aqui, ó, esse 3.090, eu peguei aqui de cima. Tá vendo? Então, daqui, dessa tela, que eu estou compartilhando com vocês, vocês não têm fórmula nenhuma, por enquanto. Você só tem como que chegamos a esse valor do segundo mês. Então, o que a gente fez? A gente multiplicou a taxa pelo novo capital, que é... Esse daqui, vocês estão vendo que esse valor aqui é o M1, é o montante do mês 1. Esse valor aqui, ó, 3 mil, é diferente de 3.090. E é isso que muda. Se vocês olharem aqui, ó, montei a tabela, o mesmo problema, ó. Em juros compostos, diferentemente do que ocorre com juros simples, os juros gerados a partir do segundo período são calculados sobre o montante do período anterior. Daí a conhecida frase rende juros sobre juros.
Porque, olhem só, na primeira linha aqui, no primeiro mês, 3% de 3.000, 90. Agora é 3% de 3.090, que é 92,70. Então, eu vou somar 3.090, o meu montante do mês anterior, com os juros do mês seguinte. E aí, eu tenho um montante no final de 2 meses. Aí é que vem uma fórmula, né? Ah, professora, mas e se for? Aí eu coloquei aqui, se o período fosse 12, 24 ou 97 meses, por exemplo, eu teria que fazer uma tabela com todos esses meses. Aí eu trago para vocês aqui uma nova tabela para a gente entender o que aconteceu no primeiro mês com o montante, no segundo mês com o montante, no terceiro mês, e aí a gente consegue generalizar para uma lei única. Então, o montante, de fato, aqui, ó, estão vendo? É o capital esse lá do início do problema, que multiplica 1 mais I na T, tá? Alguns livros, ou na internet, que vocês vão encontrar, esse tempo, ele pode ser representado por N também, que é o período, tá? Pode ser T ou N. Então, no mês 1, tinha capital mais o capital vezes a taxa. Tá? E aqui é só uma nova forma de escrever essa primeira lei aqui, tá? No mês 2, aí já não é mais o capital. Vocês estão vendo que eu coloquei M1, mas na verdade é o capital mais o juro do mês anterior. Então, o que está acontecendo aqui com essa lei do nessa segundo período aqui? Eu não tenho mais o capital, eu tenho o montante do mês 1. E aqui eu não tenho mais o capital também. Então, o montante do mês 3 é, na verdade, o montante do mês anterior, mais a porcentagem desse mês. Então, o que está acontecendo aqui? Capital mesmo, que é o valor principal, que é o valor inicial da aplicação ou do empréstimo, ele só existe no primeiro mês. Depois do segundo mês, ele já vai ser o montante do mês anterior. Então, e os juros vão ser calculados a partir do montante do mês anterior. E aí, essa lei, ela deriva dessa generalização. Então, de modo análogo aqui ao primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, a gente chega nessa fórmula aqui do montante. Montante do mês T. Então, na verdade, não precisa colocar esse T, tá? O T seria, no caso, 5 meses, 10 meses, 8 meses. Então, o montante no final da aplicação, conforme o problema, no mês 8, por exemplo, seria o capital que multiplica 1 mais I na 8, se for 8 meses, o período se for 8. Pode ser anos, meses, né? Eu estou colocando aqui uma suposição. Tá? Então, em resumo, essa é a expressão que a gente pode utilizar para calcular, para resolver problemas sobre juros compostos. Tá? Então, por exemplo, naquele mesmo exemplo que eu tinha lá, tá? E eu não tinha fórmula, eu consegui resolver ele, porque eu sei como que eu calculo o juro, e eu sei que o juro composto, no segundo mês, eu calculo o juro a partir do montante do mês anterior. Tá? Então, só voltando aqui, nesse exemplo, não utilizamos fórmula, tá? O que nós fizemos? Nós utilizamos o conceito de que o juro composto ele é calculado a partir do montante do mês anterior. Então, eu calculei o juro simples do primeiro mês, porque ele é igual, o capital inicial é o próprio capital do problema, só que aí no segundo mês, eu já calculei os 3% do montante do mês 1. Tá? Aí agora, consciente de que temos essa expressão aqui, derivada dessa informação, de todos esses conceitos, eu posso aplicar a fórmula. Então, aplicando essa fórmula naquele exemplo lá, quando foram dados o capital de 3.000, a taxa de 3% ao mês, e o tempo de 2 meses, o montante será capital, que multiplica 1 mais I na T, que no caso é 2, porque o período do problema é 2 meses. Toquei na tela aí. Então, aqui eu tenho que o montante é 3.000 vezes 1,03, porque é 1 mais 0,03. Vocês estão vendo aqui que o 3% é 3 sobre 100, que aí deriva no 0,03. Disso aqui tenho esse resultado. Geralmente, em problemas de matemática financeira, quando eu tenho um expoente 12, 15, 28,
essa informação ela vem acompanhada no enunciado, sabendo que, por exemplo, 1,03 na 2 é igual a esse valor, tá? Se vocês não puderem utilizar a calculadora, geralmente essas informações elas são fornecidas já do enunciado. E se tem essa informação do enunciado, vocês já se ligam, opa, o problema é sobre capitalização composta, tá? E no Brasil hoje, quase todos os nossos financiamentos, investimentos, eles são na capitalização composta. Tá? E daí eu chego no mesmo montante de 3.182,70 para aquele problema lá do início, tá? Então, agora sim, fórmula para o cálculo de juros compostos. Montante igual ao capital, multiplica 1 mais I na T. Tá? Então, esse aqui, hoje, vocês vão pensar nele como vocês pensavam juro igual a CIT sobre 100. Tá? Então, juro, capital vezes a taxa vezes o tempo, sobre 100. E agora o montante. Só que essa taxa aqui, lembrando que esse I, ele tá sempre no valor nominal, tá? Nunca vai estar a porcentagem. Então, se é 5%, vai ser 0,05 aqui. Então, esse valor vai ser 1,05. Então, se for 20%, 30% é 0,3, tá? Então, vocês têm que pensar que esse I, ele vai estar assim, ó, nesse valor aqui, ó. Estão vendo? Mais um exemplo aqui, ó. Vamos acompanhar, vamos ver se vocês conseguiram entender o que eu estou falando, como que a gente vai resolver os problemas, tá? Determinar o capital que, aplicado a juros compostos, produz 2.050 de juros em 2 meses a 5% ao mês. Ah, e aqui a professora já complicou, porque ela não pediu montante, né? Ela já pediu o capital. Gente, então, quando a gente tem uma lei matemática, uma fórmula, a gente consegue resolver os problemas utilizando a álgebra. A gente isola uma outra incógnita, um outro valor desconhecido aqui e encontra ele, tá? E que outra informação que a gente tem? Além da gente saber que o montante, a gente pode utilizar essa fórmula, ele continua sendo o quê? Os juros mais o capital. Concordam comigo? Então, como que eu vou encontrar os juros aqui na capitalização composta? Eu vou subtrair do montante. Conseguiram entender? Eu vou acrescentar aqui nessa tela o que eu estou falando. O que eu estou falando para vocês, inserir, é que o montante, ele continua sendo o capital mais os juros. Ele não deixou de ser isso. Vocês entendem? Que esse conceito, ele se mantém. E aí eu pergunto para vocês, como que eu vou encontrar... Essa informação vocês já têm, né? Que o montante é, na verdade, o capital mais os juros. O que eu quero perguntar para vocês, o que vai ser o juro aqui, então? O juro vai ser o montante menos o capital. Entenderam? Logo, o juro é o quê? O montante menos o capital. Vocês estão vendo que tudo deriva das informações e dos conceitos sobre matemática financeira que vocês já sabem, tá? Só que aí cada caso é um caso, cada problema a gente vai ter que interpretar ele, resolver e usar os algoritmos, as fórmulas, né, e os conhecimentos matemáticos que a gente já tem. Então, por exemplo, aqui, determinar o capital. Bom, eu tenho a fórmula do montante, mas na minha fórmula do montante, eu sei que o montante é capital mais os juros, certo? Eu sei, eu já tenho aqui do enunciado do problema os juros, certo? Então, se eu tiver o montante, eu consigo chegar nesse capital aqui, que é a pergunta do problema. Vocês estão vendo? Então, a gente tem que, na capitalização composta, o montante é o capital que multiplica 1 mais I na T. Beleza? E a gente tem essas informações aqui. Juro produzido nesse período de 2 meses é 2.050.
o tempo, 2 meses, e a taxa 0,05. Então, aqui, ó, analisando essa mesma lei aqui, eu só substituí os dados do problema dentro dessa lei. Estão vendo? Montante é o capital eu não sei, é um valor desconhecido, que multiplica 1,05 ao quadrado. E aí eu cheguei nesse valor aqui, ó, nessa informação de montante. Aí, qual é a outra informação de montante que eu tenho, que eu já tenho esse conhecimento lá desde o juro simples? O montante é o capital mais os juros. Acho que alguém está pedindo para entrar aqui na... Ah, tá. Acho que agora deu certo, né? Se mais algum colega estiver conversando com vocês, pedindo para entrar, vocês me avisem que eu tenho que voltar aqui nessa tela. Continua apresentando no PowerPoint, pessoal? Só me avisem. Sim. Sim? Tá. Sim. Afirmativo. Tá bem. Beleza. Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente joguei os dados do problema na lei do meu montante em juros compostos, tá? Sabendo que o montante, na verdade, é o capital mais os juros, tá? Isso não muda. O que muda na capitalização composta é que o juro ele é calculado sempre em relação ao montante do mês anterior. É isso que muda, tá? Isso que vocês não podem esquecer. Então, o valor M encontrado é quanto? É isso aqui, ó. Esse é o valor M encontrado. E aí, o juro eu tenho aqui denunciado. E aí, então, eu chego nessa parte aqui, ó. Isso aqui é o montante, que é igual ao capital mais o juro. Esse juro que tem aqui, 2.050, ele é aqui denunciado, 2.050. Então, e essa informação do montante, eu derivei dessa lei aqui. Vocês estão percebendo? Então, daqui, eu tenho que... Vocês estão vendo que daqui o meu... Vou abrir a caixa de texto. Vocês conseguiram entender da onde que saiu isso aqui, ó? Sim? Vou colocar em vermelho. Então, estão vendo que daqui eu cheguei aqui, certo? Isso aqui vocês contam... Ok. Aí, esse montante aqui, essa informação do montante eu coloquei aqui, ó. Vou colocar aqui em vermelho. Então, montante é igual... Isso aqui eu vou colocar em azul. Agora eu não consigo, de novo, clicar. Não. Beleza. Estão conseguindo ver aqui, então, o montante que eu encontrei derivado dessa fórmula, com os dados que eu tenho aqui. Que é, na verdade, esse montante aqui, ó. Que é igual ao capital mais os juros. Aí aqui não consegui colocar em azul, se eu consigo. Não consigo editar esse. Não consigo colocar em azul, mas vou até tentar em... Pausa dramática na aula. Vocês estão conseguindo entender esse problema, pessoal, enquanto eu tento editar essa cor aqui, né? Mais Não ou entendi, menos. mas tô compreendendo. É. Gente, esse aqui, não, parece uma sina. Na aula passada teve também esse problema, né, esse negócio. Vou tomar uma água. Bom, desisto de colocar em azul, mas agora eu explico para vocês o que é o azul.
O azul, esse azul aqui, capital mais os juros, é na verdade esse valor que está em branco aqui, ó. Capital, derivado aqui do enunciado. Desculpem, o capital já é a informação que a gente quer descobrir. O 2050, que é esse J, que deriva aqui do problema do enunciado, 2050, certo? E aí, o que eu fiz aqui? Eu só isolei o capital. Ó, coloquei para cá, isolei o C e cheguei nesse valor de 20 mil. Conseguiram? Parece que quando a gente vai ler o exemplo pronto, não entende nada, né? Agora eu pergunto para vocês, conseguiram compreender como que a gente chega no capital? Claro que tem questões, até naquele material que eu coloquei para vocês, algumas questões que são mais simples. Vocês usam direto essa fórmula aqui e já encontram o resultado. Certo? Então, a resposta aqui desse problema, o capital a ser aplicado é 20 mil reais. Esse foi o capital aplicado que produziu os juros de 2050 em 2 meses. Aí eu deixei duas questões aqui para vocês tentarem fazer agora já de imediato, tá? Quem tá com o caderno aí já faça, já comece a fazer e pensar. E eu quero informar para vocês que as questões do questionário que eu vou lançar agora essa semana, ele vai incluir duas questões de juro composto, tipo esse exemplo, e tipo essas aqui, e também dos exemplos da terça-feira passada e das listas, daquela lista 1, lista 2, e das questões do material de matemática financeira. E, dito isso, encerramos esse assunto, e na semana que vem começamos com o tema estatística. Professora, Oi. eu não estava na última aula. Como vai ser a divisão de notas? As notas, as avaliações, né? Tu tá me perguntando. Sim, sim. As avaliações